Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você. Aproveite a promoção segunda e terça verde e faça economia de verdade comprando em qualquer uma das lojas do Araújo, né? Frutas e verduras, hoje até às 22 horas você vai comprar mais barato. Não esqueça que temos também o Araújo Mix, que é uma empresa do mesmo grupo e fecha um pouco mais cedo, tá? Às 9 da noite. Então aproveite, faça a economia de verdade comprando no Araújo ou no Araújo Mix, ok? E não esqueça também de obter seu cartão de desconto Araújo. Com ele você vai ter muito mais vantagens, dependendo da data da compra, até 40 dias para pagar e concorre a todos os dias R$300 em dinheiro, ok? Claro que o Araújo é uma empresa muito democrática. Lá a democracia é exercida em sua plenitude. Você pode comprar com o cartão de sua preferência. No entanto, com o cartão Araújo você vai ter muito mais vantagens, ok? Adquira amanhã mesmo o seu cartão Araújo e faça muito mais economia. Araújo, tudo para você. Tenho o prazer de conversar agora com o vereador Emerson Jarude, do PSL. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Muniz. Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite aos que estão nos assistindo. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui dando transparência ao nosso mandato mais uma vez. O senhor é o presidente do Conselho de Ética da Câmara? Sou o presidente do Conselho de Ética, eleito unânime pelos vereadores. Isso. O fato de ser advogado já lhe deu bastante pontos nessa vantagem, nessa disputa, né, vereador? Na verdade, não houve disputa, foi uma aclamação. Exatamente. Eu venho já estudando o regimento interno desde que fui eleito vereador e claro que o Código de Ética faz parte disso. Claro. Nós então já vimos trabalhando antes mesmo de ingressar no mandato. Vereador, só para contextualizar melhor e deixar o telespectador, de um modo geral, mais informado sobre os meandros da Câmara, quais são as principais prerrogativas do Conselho de Ética? Bom, o Conselho de Ética ele analisa toda aquela quebra de decoro parlamentar que porventura foi ingressada contra algum vereador. Então, o processo é encaminhado ao Conselho, nós analisamos, damos o parecer e aí encaminhamos para a plenária para que os próprios vereadores façam a análise também que desejar. Muito bem, porque algumas pessoas que não entendem muito acham que o Conselho de Ética existe, ele foi criado para caçar vereador, não é bem assim, né? Não. Algumas questões são meramente advertência, claro. Multa, nem sempre é caso de cassação. Tem um processo legal, ele pode apresentar defesa. Sim, apresenta defesa, enfim, pode rolar até testemunhas, provas. Então, é um procedimento também de defesa. Quem mais faz parte do Conselho, além do senhor? Faz parte, eu sou o presidente, o Rodrigo Forné, que é o vice. Nós temos ainda o N. Lima, o Roberto Duarte e a Elzinha como membros titulares. Legal. Como é que está esse caso do vereador José Juruna, que, coincidência ou não, é seu colega de partido, né? Sim, ele também faz parte do PSL. Na semana passada, né, véspera de feriado, na quarta-feira foi entregue o processo, semana retrasada, na quarta-feira foi entregue o processo, e aí tivemos quinta e sexta feriado. Na segunda-feira nós já notificamos o vereador para que ele apresentasse a sua defesa, que assim lhe cabe, e nós fizemos por meio de edital, por saber que o vereador está em local incerto, desconhecido, e dessa forma ele poderia já chegar e apresentar a sua defesa. De qualquer forma, começa a correr o prazo, então? Já começou a correr o prazo. Todavia, há um questionamento do advogado do Juruna, na própria Câmara, alegando de que a intimação não deveria ser feita. E aí ele pede que seja revisto, inclusive para a CCJ. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, que pode rever todo e qualquer ato nosso, do Conselho de Ética, e inclusive pode anular a intimação feita. O advogado do Juruna é o Dr. Valdir Perazzo, que é uma pessoa competentíssima. Aliás, ele vem questionando alguns atos da Justiça. Segundo ele, o vereador não deveria ter sido preso, ou pelo menos ter sido expedido o mandado de prisão contra ele. Aliás, ele foi preso há mais ou menos 2 meses, né? Mais ou menos por esse tempo. E aí depois teve um outro pedido, foi revogado, e um outro pedido, aí ele está... É considerado foragido, né? Sim, até o presente momento é considerado. Faz muito tempo que a Câmara não vive um momento desse, né, vereador? Sim, particularmente eu não lembro de nenhum caso de cassação dentro da Câmara. Não conheço nenhum histórico semelhante, mas eu acredito que tem que ser analisado, dada a devida ampla defesa, o contraditório, para que assim, a gente possa fazer um processo razoável lá dentro. Há mais ou menos uns 15, 20 anos, o vereador Roberto Sá enfrentou o Conselho de Ética, mas o crime a ele imputado era outro.
era uma questão de falsidade ideológica. No caso do Juruna, são vários crimes, né? São vários crimes que já passaram por primeira e segunda instância dentro da Justiça. Quais seriam os mais graves, vereador? Eu acho que a corrupção. Né? Hoje nós vivemos num momento, não só no Acre, mas como todo o Brasil, no momento que assola, nós temos aí depoimentos da Odebrecht, todo esse escândalo envolvendo inúmeros partidos, inúmeros parlamentares. Então, acredito que essa ligação ela é muito forte. Agora, vereador, o senhor tem dado algumas declarações, o senhor deixou bem claro 2 pontos, que não tem nada pessoal contra o vereador. Sim. E nem tem interesse de protegê-lo pelo fato de ser do seu partido. E aí, como é que fica? O senhor está entre a cruz e a espada, né? É o que eu tenho deixado claro, Muniz. Não há nenhum interesse por parte do Emerson Jarudi, que isso fique bem claro, foi excelente você tocar nesse ponto, na cassação do Juruna. Pelo contrário, politicamente, para mim, é até pior. Vai perder um colega de bancada. Per colega de bancada, nós vamos enfraquecer, como, por exemplo, no caso de uma CPI, o PSL já tem vaga cativa em virtude de ter uma maioria lá dentro. Então, assim, particularmente não tenho interesse algum. Não conheço o suplente, que é o Afonso. Eu até falei no programa anterior que se colocar o Afonso na minha frente, eu não o reconheço, porque eu não sei da fisionomia dele. Isso é bom que dele. lhe dá mais legitimidade para agir. Nós temos que ser imparcial, né? Pegar o processo e fazer aquilo que o próprio regimento interno diz. E não sou eu que estou inventando. Então, é assim que nós vamos trabalhar. Agora, ainda sobre o trâmite normal do processo, ele vai tramitar por lá normalmente, mas o veredito final é do plenário ou da mesa diretora? Bom, é do plenário. Né? A mesa diretora ela pode também puxar para ela a vocação. Então, vai depender do desenrolar dos trabalhos. O senhor tem feito algumas declarações com relação ao presidente da Câmara, vereador Manuel Marcos, do PRB. Afinal de contas, o senhor acha que ele agiu com uma certa de arbitrariedade na composição da CPI lá dos transportes? Tanto agiu que a própria Justiça teve que fazer a correção. E não foi só essa vez. O regimento interno da Câmara, que fica bem claro, vem sendo descumprido ao longo desses dias que nós iniciamos o mandato. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de manobras. Nós sempre deixamos claro que a política é um jogo, mas é um jogo que possui regras. Nós não podemos quebrar as regras para atender interesses pessoais ou atender interesses de partido. Então, nós vamos brigar toda vez que o regimento interno for descumprido. Aliás, vereador, o senhor tem tomado algumas decisões polêmicas, né? Comportamento muito reto, muito ético. Acho que a população está compreendendo isso. Agora, o senhor particularmente, o senhor pensa antes de agir, antes de tomar qualquer tipo de decisão? Claro, Muniz, mas eu sempre deixo claro, eu faço como parlamentar aquilo que eu gostaria como eleitor. Então, você se coloca no lugar da população que você vai fazer a coisa correta. E nós vimos muitas vezes atender interesses pessoais. Veja bem, no caso da passagem de ônibus, o que é que leva um vereador a votar a favor do preço dado pelo Conselho Tarifário, que foi de 3 para 3,80? Nada justifica. Se nós somos colocados lá pela população, nós temos que atender aos interesses da população. E é por isso mesmo que eu brigo com o meu partido, eu brigo com a Frente Popular, eu brigo com quem for, porque quem me colocou lá foi a população e eu devo somente satisfação a ela. Pois é, eu ia falar, o senhor já se insurgiu, inclusive, contra o comando da Frente Popular, contra o seu próprio partido. Afinal de contas, como é que está o clima entre o senhor e a direção do partido? Bom, essa questão já foi resolvida. Hoje eu tenho carta branca para trabalhar. Mas houve um período meio nebuloso, né? Isso, que começou com a CPI. Porque nós temos indícios, sim, de irregularidades, isso é notório. Nós temos ônibus que não pagam IPVA, que não pagam multas, que não têm certidões negativas de débito e, por isso, não podem renovar o contrato com a administração pública, porque a lei não deixa. Então, são indícios suficientes para que eu assinasse a CPI e não retirasse mais o meu nome. É meio esquisito, né? Eu não estou aqui querendo botar mais lenha na fogueira, nem prejudicar ninguém, até porque é uma questão social e econômica ao mesmo tempo. Agora, se o cidadão comum não renova a documentação do carro, o guarda da esquina vai lá e manda recolher o carro. E não tem para onde. Exatamente. Ou paga ou não volta mais a circular. Exatamente. Como é que ficam as empresas aí? Exatamente isso que eu disse na plenária. Estaria havendo prevaricação do órgão responsável, então? Claro, Muniz. Nós deixamos bem claro isso. Por que o cidadão comum paga suas contas em dia e, caso não pague, sofre a represália do Estado? Por que as empresas de ônibus não sofrem isso?
Porque a gente sabe que se fizer uma blitz e apreender ônibus, vão todos para o pátio. Porque não tem ônibus regulares hoje andando em Rio Branco. Alguns são de placa de fora, não recolhe aqui os tributos, nós deixamos de arrecadar. Parece até que nós somos um município rico para estar abrindo mão desses valores hoje que estão em aberto junto ao Detran. O senhor, advogado, sabe mais do que esses detalhes. A questão da razoabilidade, o interesse público. Nesse caso, o interesse público, ele se sobrepõe ao cumprimento da legislação? Muniz, eu costumo dizer que nada justifica o errado. Não é porque você tem um interesse público ao seu lado que você vai deixar de descumprir a norma. Pelo contrário, o Estado tem que ser o primeiro a cumprir. Senão esse interesse público é sempre usado como uma arma, né? Como um escudo. Claro, não é porque você está atendendo o interesse público que você vai deixar de fazer as suas obrigações enquanto cidadão. Isso não existe. Nós temos que cobrar. O Estado tem que ser uniforme. Ele tem que cobrar do cidadão, ele tem que cobrar das empresas, tem que cobrar de todo mundo. Não podemos deixar que façam ilegalidades e deixem outros sem punir. Agora, como é que ficou a questão da CPI? Ela foi devidamente instalada? Foi instalada. Nós ganhamos na Justiça o direito de participar. Todavia, o juiz Anastácio de Menezes deixou uma abertura para que me colocasse ou como titular ou como suplente. Claro que a mesa diretora iria me inserir como suplente, porque sabem do meu interesse em investigar e, portanto, não deixariam a gente fazer isso, porque teríamos maioria e, consequentemente, à frente da CPI, como a relatoria e a presidência. Então, em virtude disso, a gente acabou entrando como suplente, só pode atuar na ausência de algum membro titular. Quem é o presidente? O presidente hoje é o Eduardo Farias, juntamente com o Railson Correia. E o vice? São os dois, tá? O Railson Correia. Mas o Eduardo Farias é o líder do prefeito na casa. Exatamente, há interesses. E ele mesmo disse para eu renunciar à presidência da comissão em virtude do Juruna ser do meu próprio partido, enquanto que ele, na CPI, está à frente dos trabalhos e renuncia, sendo que ele é o líder do prefeito. Olha, ninguém quer aqui fazer juízo de valor da comissão. Agora, para o bom entendedor, a comissão, no fundo, ela já nasce morta. Sim, foi isso muito que nós... difícil. Essa foi a nossa batalha, porque a maioria dos que estão lá sequer assinaram o documento para dar início à CPI. Ou seja, não há interesse algum em investigar. Então, a CPI, infelizmente, para o mal do cidadão, está fadado ao fracasso. Algumas pessoas lhe questionaram o fato do senhor não ter votado, preferiu se abster. Isso. Eu reconheço, eu entendo perfeitamente o seu posicionamento, mas quero ouvir do senhor a explicação. Foi excelente você tocar nesse ponto, Muniz. O que é que aconteceu quanto à tarifa de ônibus? Nós tivemos 2 momentos da votação que foram colocados pela Frente Popular propositalmente em sequência para confundir o cidadão. O primeiro momento era o referendo, que nós achamos uma lei de 96 que não estava sendo aplicada dentro da Câmara, que referendava o aumento da passagem dada pelo Conselho, ou seja, de 3 para 3,80. Nesse momento, 5 vereadores, e eu fui um deles, votei não, porque eu não queria que aumentasse 1 centavo a tarifa de ônibus. Entendi. Queria que ela permanecesse em R$3, porque nós temos um péssimo serviço hoje de transporte público. E, infelizmente, a maioria da base votou a favor e a passagem foi de 3 para 3,80. No segundo momento, entrou o subsídio. Opa, aumentou para 3,80, agora nós vamos abaixar para 3,50, porque o poder público vai financiar uma parte da passagem. E aí o que acontece? Nesse momento eu era até que a favor, porque dos males ia ser o menor para a sociedade. Claro. Antes pagar 3,50 do que pagar 3,80. Só que o projeto enviado para a Câmara estava eivado de vícios. Não informava a dotação orçamentária que iria ser pago esse subsídio, a gente não sabia de onde é que ia vir o dinheiro. Não tinha previsão de quanto que se ia gastar com esse subsídio, se ia gastar 1 milhão por ano, 2 milhões. Ou seja, sem essas informações eu não poderia votar, apesar de que era favorável ao projeto. Entendi. Então eu falei, nesse momento todos nós vamos votar a favor. Só vamos ajeitar o processo e voltar para casa. Eles não quiseram e aí eu me abstive de votar. Entendi, porque quando você vota, você está legitimando esse processo. Claro, eu estou dando um aval para um processo. Mesmo contra ou a favor, você está legitimando o processo em si. Exatamente, mas no primeiro momento, para não subir 1%, eu votei não. Mas não foi essa votagem. Mesmo sabendo que correria o risco de sofrer desgaste em relação à população. Pô, o cara deveria ter votado contra?
Exatamente. Mas aí você tem razão. Se eu voto contra ou a favor, eu estou legitimando um processo Perfeito. que, na minha opinião, é ilegal. Exatamente. E foram 2 votos. É até incongruente você, no primeiro voto, votar a favor para 13,80 e depois votar para 13,50, né? Mas no primeiro, eu deixei bem claro que... Mas eu louvo a sua coragem, vereador. Obrigado. Mesmo sabendo que sofreria um risco, aliás, um desgaste, mas fez de acordo com a sua consciência, né? E atendendo aos interesses da sociedade sempre. Nós vamos fazer um intervalo comercial, mas voltaremos em 2 minutos para progredir, então, prosseguir a nossa entrevista com o vereador Emerson Jarud. Até já.